Ele tinha me perguntado, você tinha me perguntado outro dia sobre a bibliografia no primeiro encontro e tal, e daí eu fui rever o livro do Berardinelli, né, esse que eu recomendei, e lá tem um ensaio que acho que chama Os 4 Tipos de Obscuridade na Poesia Moderna, ou algo semelhante. E aí esse ensaio, foi a propósito desse ensaio principalmente que eu recomendei o livro, porque ele pega a discussão de um ponto que, digamos assim, a formulação mais abrangente e duradoura de uma poética da poesia da modernidade é aquela do Hugo Friedrich, né, que está lá também citado, não estou mais lembrado. Estrutura da Lírica Moderna, justamente. É um livro que é esgotado, mas vale a pena procurar. Ele tem um conjunto de traduções muito interessante, feita pela Dora Ferreira da Silva, e ele faz ali um conjunto de análises que fazem muito sucesso, né? Depois tem esse livro que também está recomendado, que é do Michael Hamburger, que está lá na bibliografia, que é um livro enorme, assim, de uma erudição incrível, de uma generosidade assim, analítica muito grande, e o Michael Hamburger cita uma quantidade muito grande de poetas europeus, então ele é uma espécie de estação seguinte. O ensaio do Berardinelli, ele discute algumas noções que passam a circular nesses dois outros ensaios, né? Mas ele tem uma ideia central que é muito legal e que é aparentemente original nessa discussão, né? E o Berardinelli diz que todo aquele repertório de formas críticas, né, que o modernismo e a poesia moderna formularam para lidar com as questões da modernidade foram muito rapidamente entronizados, né? Então ele fala, muito rapidamente, todos aqueles conceitos muito problemáticos no início passaram a um vocabulário comum da discussão literária, digamos assim. E ele dá o exemplo mostrando como a migração desses poetas, que são grandes vanguardistas, para o mundo acadêmico é razoavelmente rápida, né? Dentre outras coisas que ele discute, né, eu acho que essa é a ideia central desse ensaio e é importante, né, mostrando que todo o arsenal teórico e técnico da poesia modernista é rapidamente assimilado. E ele também tem um ensaio ali muito interessante sobre só o contexto italiano, mostrando como há uma pervivência de uma lírica italiana mais da vivência, mais da regionalidade, por exemplo, ao lado dessa lírica de vanguarda, dessa lírica técnica, mais aguerrida, né, que tem, digamos, o proscênio assim, da vida literária no século XX. Né? É muito legal isso, porque isso acontece em todas as outras tradições, né? Então, no fundo, esse jeito de começar, que foi mostrando um pouco o simbolismo, né? Esses poetas simbolistas numa formulação poética muito livre, muito generosa, muito imaginativa e, em certa medida, descolada de uma realidade social e histórica, ela é oportuna, porque essa linha forte, que é o simbolismo, ela vai permanecer em grande medida na poesia do século XX. Né? Então, em caras como Rilke, como Valéry, como Fernando Pessoa, e também, por exemplo, no Eliot, também, por exemplo, no Apollinaire. Então, agora eu fico relendo as coisas para preparar as nossas conversas e eu vejo que realmente tem uma consequência, né? A literatura poética é, em grande medida, consequente a ela mesma, né? E daí hoje eu inverti o nosso planejamento e eu trouxe hoje o Eliot para a gente ler, em vez do Ungaretti, que é um poeta que, embora esteja no centro da guerra e cronologicamente ele vem antes, né, do Westland, ele é um poeta mais vitalista e que tem o livro que eu estou abordando aqui, que é a Alegria, ele é constituído principalmente de poemas curtos, ele tem alguns poemas longos. E o Westland é uma coisa mais extensa, que eu não pretendo ler inteira, então eu estou trazendo 2 partes para a gente ler hoje, e que exemplifica um momento muito depressivo, né? Muito curiosamente, o livro do Ungaretti, já o título traz essa pulsão vitalista dele, né? Porque ele chama de Alegria,
né? Esse livro tinha saído inicialmente com o título Alegria dos Náufragos, né? Depois ele republicou só como Alegria, e é muito bonito, né? Porque esquece esse negócio de náufragos e vamos ficar só com a alegria, né? O Eliot é um poeta que vive muito tempo e que tem um caráter muito peculiar, muito particular, né? Eu preciso falar um pouco hoje do Ezra Pound, porque o Ezra Pound, até um certo momento, o Ezra Pound tem essa palavra que é para pessoas eletrônicas, que é avatar, né? O Ezra Pound é um grande avatar assim da poesia modernista, né, na Europa, né, embora ele não seja tão lido assim, porque ele não se associa a nenhum movimento propriamente, isto é, ele está associado a um movimento que na história do modernismo europeu é minoritário, que é o imagismo, né, que é um movimento localizado assim e enfim, dos poetas ingleses. Mas o Ezra Pound ele exerce um papel absolutamente fundador, né? Então, por exemplo, na correspondência que ele tem desde o início com o Eliot e com o Joyce, né? Então, o Ezra Pound é primeiro leitor do Westland e também do Ulisses, né? E também, se não me engano, editor desses dois livros. E ele, com o Eliot, vai ter uma história muito peculiar. Bom, o Ezra Pound e o Eliot também tem uma poesia que consolida uma tendência de um certo modernismo, que é uma tendência à referência literária. Então, ele é um poema que é repleto de referências literárias e é um poema de um homem que era eruditíssimo, né? E que está colocando em movimento, assim, nessa narrativa do Westland, uma série de conteúdos da cultura europeia. E daí tem essa peculiaridade da biografia de ambos esses poetas, né? Tanto Ezra Pound quanto Eliot, eles se tornam europeus, né? Eles nascem americanos, né? Desde sempre a Europa é o local de formação, né? Tem uma viagem biográfica, cultural obrigatória assim, para uma certa classe de gente, né? E ambos têm um desejo e uma destinação, digamos assim, europeias, né? O Eliot se naturaliza inglês, né? Tem todos os títulos, ele vira um inglês completo, né? E o Pound ele tem uma história mais forte com a Itália, que tem a ver com os mitos poéticos que ele cultiva, e também tem a ver com o namoro dele com o fascismo, né? E ele tem esse gesto que é muito bonito, né? Quando ele é solto após a prisão durante a Segunda Guerra, ele fala que nunca mais voltaria, né? E ele vai para a Itália e fica lá. E os relatos, por exemplo, dos brasileiros, né? Como o Murilo Mendes, o Haroldo de Campos, que o encontraram, né? O Alfredo Bossi, o encontraram na Itália. Enfim, é sempre ali. Ele tem essa destinação, digamos, romana, né? O Eliot é um poeta da seriedade, né? É um poeta duro, muito ao contrário do Apollinaire. O Apollinaire ele vive aquele momento muito efusivo assim da vida cultural e histórica da Europa, e ele é um poeta que está no movimento de um jeito de corpo inteiro, né? Ele é um poeta que morre em consequência da guerra, né? Ele tem essa coisa que é maravilhosa, assim, porque ele é um poeta desse período e que é consumido nesse período. Tem essa coisa, eu não comentei na semana passada, mas ele sofre uma explosão, né? E ele sofre uma dessas coisas que ainda bem a gente só conhece por textos, que ele faz uma trepanação, que é uma perfuração do cérebro, né? Acho que não se usa mais. Será que ainda se usa trepanação? É? Claro, sim. Que horror. Você é médico, e aí ele tem isso, que é um processo que já fica pensando assim, imagina para um poeta ir para a guerra já não é mole, né? E ele tem esse acidente e sofre uma perfuração, né? Que é uma coisa pavorosa. E morre muito jovem, então, nesse sentido, como Mayakovsky, assim, ele tem uma entrega para o próprio tempo que faz com que ele se consuma inteiramente naquilo. E também na vida amorosa e na vida cultural, o Apollinaire é o cara, né? Ele está em todas, ele conversa com todos os caras, ele faz mil coisas, ele se associa com todo mundo, ele vai para a guerra, tem grandes amores, escreve grandes livros, né?
é um homem muito completo nesse sentido, muito significativo desse momento de entrega para o mundo físico, né, para o mundo das coisas. E acho que o poema Zona, né, muito embora ele seja, como o Apollinaire conta, ele seja um poema de despedida amorosa, portanto um poema de tonalidade afetiva baixa, né, você não consegue deixar de sentir uma espécie de fervor, uma espécie de entusiasmo, né, da vida moderna. O Eliot é o cara que tem um outro tipo de postura, digamos assim, afetiva com relação às coisas, né? Ele é o homem da contenção, ele é o homem do paletó, né? Ele está sempre muito correto, ele se torna um grande editor, ele é funcionário de banco, né? Funcionário de banco, de seguradora, e ele é um homem de cultura profundíssimo, como essa Pound foi, né? Então, eu queria mencionar isso, né? Westland é um poema absolutamente repleto de referências. Então, ele é um desses quebra-cabeças divertidos da modernidade, né? Livros que as pessoas fazem e que depois fica-se muito tempo, né, dilapidando aqueles sentidos, né? Como acontece exemplarmente com Ulisses, né? E então ele, por exemplo, faz uma coisa que é peculiar, né? Ele apõe em notas de rodapé o próprio poema, né? Diz que isso aconteceu. O poema teve 3 edições mais ou menos consecutivas, assim, 2 em revista e a primeira em livro, né? E aí saem essas notas, que também gostaria de ler de comentar uma coisa que li há pouco, que é assim, saem as notas e as notas são significativas para a leitura do poema, né? Mas depois ele conta, parece, que ele fez as notas porque não ia dar um livro, né? É a primeira edição avulsa do poema, né? E não dá um livro, é muito curto. Então ele fala que ele pôs aquelas 7 páginas ali de notas para dar uma enchidinha, né? Mesmo assim, é um livro muito pequeno. E eu mencionei, talvez já, o livro O Castelo de Axel, do Edmund Wilson, que é uma leitura que eu recomendo muito. Foi uma das leituras que, para mim, assim, ele é um ensaísta tão saboroso que te faz ter muita vontade de ler os livros, né? Então, ele descreve os livros, ele fala da personalidade do poeta de um modo que não é personalista, no sentido biografizante, assim. Eu gostei, só que eu li numa seleção feita pelo Paulo Francis, pela Companhia das Letras. Alguns ensaios, né, e outros textos também. Eu não conheço. Ensaios de Edmund Wilson. Eu não conheço. Esse livrinho é muito saboroso, assim. Ele foi reeditado pela companhia recentemente, né? Ele tá bom. Vale muito os 52. Ele é um livro que tem grandes traduções e dá muita vontade. 32. E ele parte desse pressuposto também, né, de que o modernismo sai inteiro do simbolismo, né? E daí é muito legal que ele fala do Eliot. E aí eu vou ler um trechinho que ele fala que é bem ele faz uma crítica sempre meio sardônica, o Edmund Wilson. Isso é engraçado nesse livro, porque ele não tem muito aquela referência, sabe? Que, por exemplo, quando você aborda o Joyce ou o Eliot, você aborda deuses, né? Então, cheio de referência. O Wilson, ele dá umas tiradas de sarro que eu acho engraçadas. Por exemplo, ele menciona essa história meio maníaca, assim, da erudição, né? E ele resume isso de uma forma muito direta. Ele diz: num poema de apenas 403 versos, encontra ele, Eliot, maneira de incluir citações de, alusões a ou imitações de pelo menos 35 escritores, bem como várias canções populares, e de introduzir passagens em 6 línguas estrangeiras, inclusive sânscrito. E
Então, o Wilson fala nesse ensaio que o Eliot e o Ezra Pound são os responsáveis pela introdução dessa poesia cerebralíssima, digamos assim, né? Aconteceu esse fenômeno que é curioso, né? No século XX, assim, eu diria que uma imensa maioria assim, de poetas e escritores foram também críticos, né? A crítica literária fez muito sucesso, então houve essa aproximação, o que é curioso, porque há muitos poetas, por exemplo, a geração dos poetas italianos, quase todo mundo é professor de literatura. São grandes poetas e que encontram na academia, né, o lugar mais adequado, digamos assim. E é curioso, porque não é necessário, né? Você tem na história grandes poetas que não são profissionais da literatura. Os campos são nesse nível também, né? Do Ezra Pound, né? Sim, os cantos, nesse Então, nível de erudição. Não, os cantos que Sim. Um livro do que é um grande poema de Sim. Ezra Pound, que foi traduzido, acho que foi pelo Barroso, ou foi o Greenhalgh. Foi o Juscelino Grunewald Né? que traduziu inteiro. Nos anos 80, eu tenho essa edição dos anos 80. Eu nunca li os cantos. 800 páginas. Poema, assim. E o cara cita até coisa em chinês. Né? Porque ele sabia muito, né? E eu fico olhando agora e pensando assim, agora lendo, por exemplo, todo mundo anota o poema tem muitas notas, todo mundo anota muito o Wasteland, mas esse tradutor que é o Ivan Junqueira, ele fala uma coisa engraçada num certo momento. Ele fala, estou fazendo mais notas, né? Tem as notas do Eliot, os caras fazem mais notas, mas ele faz uma ressalva, falando assim, não quero dar a entender que a fruição do poema seja dependente dessas notas, né? Porque o que acontece, que eu queria chamar a atenção também, é que toda essa poesia modernista, por causa desse conjunto grande de referências, que são históricas, literárias, mitológicas, familiares, e por causa das técnicas, né, essa fotografia da realidade descontínua, né, e que em grande medida é permitida por essa noção nova, que é o inconsciente, que cola qualquer coisa com qualquer coisa e faz sentido numa espécie de subjetividade do poeta, tudo isso torna muito difícil, né? Então, no fundo, eu também queria, ao vir aqui conversar sobre essas coisas, né, falar que a gente sempre deve ir ao poema e ler o poema, né? Todos os críticos falam isso, mas eles ficam falando, mas eles falam sempre assim, melhor ir ao poema sempre. Porque na semana passada, né, eu fiquei procurando muito assim, as referências do Zone, né? Tem uma porrada de referências também, que às vezes é o nome de rua onde morou a tia do poeta, sabe? E ao ler aqui, eu vim e trouxe e fiquei falando, puxa, como é que faz, né? Você para e fica explicando, fala, trata-se de um arbusto encontrado na Ásia, né? Ou você vai rifando, né? Então tem um momento que é uma imagem muito bonita no poema, que é uma imagem muito bonita de um inseto, mas ele usa um nome que é... Não lembro. É uma imagem de uma flor e dentro da flor está esse inseto. E aí o nome do bicho eu não conhecia, eu fui procurar e tal. E aí eu vi que ele é esse bichinho, é um insetinho que a gente conhece, mas eu não sei qual é o nome em português, que é um insetinho que tem a casca fosforescente, sabe? Que tem brilhos, assim, às vezes ele é esverdeado, né? E aí a imagem é tão bonita, mas a palavra proíbe, sabe? A formação da imagem mental para a gente. E é triste, né? Não lembro onde está. Bom, então era isso, né? Introduzir um pouco com essa ideia desse poeta muito austero, né? Que é um poeta que encarna, ele ganha o Nobel, né? O Eliot, ele encarna
uma ideia de poesia, uma ideia que é um pouco antiga, que é a ideia do poeta da corte, do poeta da vila, do poeta nacional, né? Enfim, do poeta laureado, cara que era erigido a uma posição superior em relação aos outros, e que é uma tradição que vem desde a antiguidade. Portanto, como para o Apollinaire, a modernidade do Eliot não é também uma modernidade dessas de passar o trator e refazer tudo do zero, como propõe o Marinetti, né? Enfim, destruamos tudo e vamos construir uma cultura nova, né? Uma cultura de acordo com os arranha-céus e os aeroplanos, né? O Eliot ele tem o tempo todo uma nostalgia, uma espécie de nostalgia de um grande tempo, de um tempo mítico, de um tempo mais integral. Isso tem a ver com o fato de ele ir para a Europa como um lugar onde ainda se pode realizar certo espectro de convivência artística. Isso também vai dar uma tonalidade muito especial para a apreensão que o Eliot faz do cenário do pós-guerra, que é um cenário de destruição e falta de sentido, né, e falta de vontade de continuar com as coisas. Isso porque, finalmente, tudo aquilo que era um ideal, que, em certa medida, ia se realizando, né, ia se realizando com aquele ambiente, com aquela receptividade, com o sucesso que ele vai fazendo, ele se torna grande poeta jovem, né, tudo isso rui com o surgimento da guerra. E daí ele vai escrever esse grande poema de derrocada, né, mas cheio de sentidos, digamos assim, antigos, que, em certa medida, vivificam essa experiência que ele presencia, né, da derrocada, mas numa chave sempre um pouco falsa, né, como se fosse um homem que ele era extremamente literário, né, um homem que tinha aquele conjunto de símbolos antigos muito vivamente presentes na própria consciência, né, mas que procura realizar na poesia essa possibilidade, mas que não é, no fundo, não é mais possível, né, não é mais capaz de acreditar nisso, né, talvez porque ele seja personagem dessa experiência histórica de degradação. Mas, dentre essas coisas que o Eliot fala, né, dentre as coisas que ele anota, eu acho que vale ler a primeira nota, onde ele declara um conjunto de fontes desse poema. Então, eu vou ler isso que é rápido. Então, ele diz assim: não apenas o título, mas também o plano e o simbolismo incidental do poema foram-me sugeridos pelo livro da senhorita Jessie Weston sobre a lenda do Santo Grau. O livro se chama Do Ritual ao Romance. Na verdade, é tamanha a dívida que tenho para com o livro da senhora Weston que a leitura do mesmo será capaz de elucidar as dificuldades do poema muito melhor do que eu poderiam fazer as minhas notas, e recomendo-o, afora seu grande interesse como texto literário, aqueles que porventura julguem valer a pena elucidar o poema. Devo muito também, em âmbito mais geral, a uma outra obra de antropologia que exerceu profunda influência sobre a nossa geração. Refiro-me aqui ao Ramo de Ouro, de que utilizei em particular os 2 volumes dedicados a Adonis, Atis e Osíris. Fraser, né? Esse livro eu sempre devia ter, porque ele tem. Não conheço e não tenho, e é um livro que eu devia ter. O que eu queria chamar a atenção para isso é que, de pronto, né, o Eliot declara como as suas fontes livros que tratam de uma tradição antiga e mítica, né, de formação ou lendária, né, da Europa. E é muito interessante notar como ele, então, está, em certa medida, e a crítica confirma isso, né, reativando um conjunto de mitos
né, um conjunto de mitos de formação, de fundação, de integração, né, que ele vê ausente nesse momento. Outras coisas que eu queria lembrar. Não, daí são todas coisas do poema mesmo. Voltando. Então ele tem uma inspiração para escrever esse poema, que é um poema de derrocada e de cenário de destruição, né? Ele se inspira em livros que tratam de mitos antigos, né? E então ele está tentando, em alguma medida, reativar. Ele fala também de uma simbologia que a crítica fala muito. É interessante como vai aparecer de novo aqui. Não propriamente personagens bíblicos, mas também aparecem personagens, mas uma espécie de tonalidade, assim, uma espécie de tonalidade profética que já aparece na primeira estrofe, né, e que eu vou tentar mostrar também. Deve ter, mas eu não tinha pensado nisso até agora, por exemplo, mas deve ter um apocalipse forte aí, né? Eu não li o Apocalipse, mas o Apocalipse deve ser uma matriz, né, da configuração desse cenário de destruição. Eu comprei esse livro há alguns anos e trouxe para mostrar para vocês porque ele é muito significativo. É o seguinte, o Eliot, ao escrever a primeira versão do Westland, enviou-a ao Ezra Pound. E o Ezra Pound, isso todo mundo já sabia, assim, que o Ezra Pound cortou absurdamente o poema e reduziu algo como 50% ou mais, né? Cortou muito. Então, as pessoas sabiam dessa história, mas nos anos 70 foi publicado o texto, né? Esse livro é uma preciosidade assim também. Ele é muito bem feito, assim. Ele tem a página original aqui e aqui ele tem uma transcrição que é quase uma transcrição diplomática, tá vendo? Ele reproduz tudo que tem à mão, né? Essa página ela é fácil, mas tem algumas que são difíceis, como essa, vendo que tem uma série de sinais e tal. Então, a partir daqui a gente pode ler o poema original, né, que até então não se tinha acesso. E é muito bonito também, né, essa página que é especialmente suja. É muito bonito também porque mostra como havia naquele momento um diálogo intenso, generoso, fértil, né, entre duas grandes personalidades da poesia europeia, assim com aspa, né, porque ambos são americanos, e como em certa medida o Eliot, que passa para a história assim como o grande poeta inglês do século XX, o grande poeta modernista, ele tem uma relação muito uma relação de muito acatamento assim Consta que não. Hoje eu estava lendo um pouquinho assim, consta que não todas, mas eu acho que a imensa maioria, né? Então é muito curioso olhar, por exemplo, que ele corta praticamente a primeira página inteira. Ó. Ele corta tudo. Não vamos começar assim. Isso é um privilégio, né? Você, jovem poeta, ter essa parte de fazer isso. Mas você vê alguma relação entre estética e ética? Estética e ética? Ah, claro. Aí eu vejo uma relação entre ética e tudo. Olhem, se vocês quiserem passar. Então, em outras palavras, essas anotações são do... As anotações são do Ezra Pound. Então é a edição que pertenceu. Ou comentada pelo Ezra Pound. Não, vamos dizer melhorada. Foi editado as duas? Não, o poema sempre foi editado na versão definitiva, que é a versão com cortes, né? Ele só sai. Então aqui é a única sem cortes. Ele só sai assim como uma demonstração, né? Mas que ano que é? Que eu saiba, eu soube que esse manuscrito foi publicado pela primeira vez em 71. Esse livro é mais recente. Eu vejo toda a relação entre estética e ética, né? Todos esses poetas que a gente está lendo.
Eu não explico Pound, né? Eu acho que o artista eu explico como um equívoco histórico particular de um homem inteligentíssimo. Entre ética e estética? Não nesse sentido de que uma coisa determine a outra, porque não só Ou não estaria intimamente ligado ao projeto modernista? Eu acho que está intimamente ligado ao O Lísias, particularmente, acha isso. o Ricardo Lísias. Eu acho que sim, né? Acho que sim. E acho que no século XX também a gente teve um século com uma história diante da qual não foi possível você ficar justamente na Torre de Marfim. Mas o Eliot, por exemplo, é um poeta que vive profundamente a história e não deixa de ser um poeta de Torre de Marfim, em certo sentido, né? Um poeta premiado, um poeta laureado, assim, e contido e conservador, e que tinha posições muito problemáticas com relação a todo o modernismo que estava rolando ali em torno dele. Mas voltando, assim, eu acho que sim, não no sentido de que uma coisa determine a outra, isto é, acho que devemos ler o Ezra Pound como o grande poeta que ele é, né? Agora, e acho que também que a gente ou então a gente deve olhar também para o outro lado, por exemplo, Mayakovsky, como um cara que teve um grande namoro com a esquerda, também é uma questão problemática, né? Porque na verdade a gente sempre desqualifica aquilo que não é harmonioso com a nossa própria opinião. Mas acho que sim, acho que no século XX todo, né? Mas, por exemplo, é muito legal olhar a poesia italiana, que essa poesia é uma escola chamada Hermetismo, né? A dominante da poesia italiana modernista, e que, no entanto, há tomadas de posição éticas ali em todos os sentidos, né? Nesse sentido, o Drummond ele é muito ético quando ele está falando de matéria histórica e quando ele está falando de matéria amorosa, subjetiva, familiar, né? Memorial, né? Então, acho que sempre houve, e na antiguidade muito mais patentemente, né? Até o século XVIII, o lugar da poesia como um dos aparelhos sociais, digamos assim, estava muito qualificado, né? Depois do romantismo é que isso desce um tanto. Enfim, queria mostrar esse livro. O Valéry, eu acho que eles se admiram, se não me engano, o Eliot traduz o Valéry, se não me engano, traduz alguma coisa do Valéry. O Valéry é um desses caras que tem um espectro parecido, né? Uma espécie de esteticista, assim, um homem sempre de uma respeitabilidade, assim, do lenço perfeitamente dobrado, né? De uma poesia muito altiva, muito longe da sujeira. Valéry Eliot. Não é mulher? Não, é Valéry, a mulher do Eliot. É uma mulher. É mulher ou filho? Mulher, se não me engano. E aí eu lembrei desse livrinho também, que eu trouxe umas partes para vocês, e é um livrinho muito, muito legal, como está aí na bibliografia que eu vou passar, só de análise da poesia do Eliot, né? E uma grande introdução. Northrop Frye é um grande crítico americano, e finalmente vamos ler o texto. Bom, eu queria mostrar também, antes de a gente ler, fazer esse preâmbulo todo longo, e ainda eu queria mostrar um pouco ele falando, né? Porque não sei se vocês ouviram já, mas é maravilhosa a leitura dele, e aí eu lembrei de você ao pensar em mostrar, porque assim, é muito mais... Eu não sei inglês, né? Eu sei um inglês muito, muito parco, assim, eu não leio em inglês, mas é muito, muito, muito saboroso ouvir a leitura dele, por causa da coisa do ritmo, né? E daí lembrou toda essa coisa da tradução, né? Porque eu trouxe aqui a parte 1 e a parte 2 em duas traduções diferentes, né? E aí tem uma coisa no fim dos primeiros versos do poema que é um gerúndio, né? E esse gerúndio é muito musical, assim, cria uma espécie de ritmo, de recaída, assim, né? Que o Ivan Junqueira aqui não reproduz, ele muda para um particípio.
e que funciona o sentido, mas o ritmo perde tanto, tanto. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Eliot com vocês. Essa gravação foi feita para a BBC. Ela eu conheço há alguns anos, assim, ela é sempre muito saborosa. Existem vários outros poemas dele, né, e que eu não ouvi. Eu acho que vai ser assim, rapidinho. Ele começa logo dizendo o poema. Na gravação inteira tem uma espécie de preâmbulo, assim, mas aqui ele começa dizendo o poema. Então, nesse, por exemplo, como se chama mesmo? Mozart. Nesse, por exemplo, eu não trouxe, mas eu tenho sempre achado curioso aquela coisa de... acho a efígie do poeta ou do artista uma coisa muito curiosa, né? Então, eu reparei isso com aquelas fotos, na verdade, aquelas fotos dos simbolistas, né? Que ao preparar um material, eu falei, vou pôr as fotos, porque eles têm grandes fotos, né? E daí aquelas fotos são muito paradigmáticas de tudo, de toda a vida daqueles homens, né? Então o Mallarmé tem aquela foto que é uma foto famosa por ela ser tão absolutamente posada e tão artificial. E ele é um poeta que ele só admite o artificialismo na poesia, nunca nada mais, né? O Rimbaud, ele tem aquelas duas fotos que são maravilhosas, que é o Rimbaud africano, né, duro, endurecido, e o Rimbaud efebo de 15 anos, né? Róseo, assim, né? Imberbe, né? Lindo. E o Baudelaire tem aquela foto que tem todo o pathos, né? Que o Baudelaire tinha, aquela coisa, enfim, pesada do namoro demoníaco, do namoro com as drogas, dos amores difíceis que ele vive, né?